bem-vindos a mais um vídeo do Mundo na Zona, esse espaço aqui no canal do Zona Curva em que a gente fala sobre política internacional toda semana. Eu sou a Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e pesquisadora de Cultura e Política Externa da Rússia, e hoje separei 4 temas que aconteceram nesses últimos dias para a gente discutir. Hoje eu vou começar falando sobre o continente africano, especialmente sobre o Gabão, que passou por um golpe de Estado recentemente. Eu já falei algumas vezes aqui sobre a África e algumas questões políticas que foram acontecendo lá naquele continente, principalmente eu comentei sobre o golpe de Estado no Níger, que foi um golpe militar e que segue adiante até agora. Não, os militares que deram o golpe continuam no poder, embora a gente já tenha tido algumas tensões entre o Níger e a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, que impuseram sanções, que tentaram, reverter esse quadro. Inclusive ameaçaram invadir o Níger caso o golpe se mantivesse, mas até agora nada disso aconteceu, os militares se mantêm no poder. Semana passada eu falei também sobre as eleições no Zimbábue, que foram eleições aparentemente fraudadas pelo atual presidente, que se reelege e, portanto, se mantém no poder. E hoje a gente vai falar sobre o Gabão, que também passou por um golpe de Estado recentemente e com características muito parecidas com aquelas que a gente viu no Níger há alguns vídeos atrás. Então, se você não sabe do que eu tô falando, volta alguns vídeos para dar uma olhada nesse assunto e se inteirar no que eu tô tentando explicar aqui. Mas a questão toda é que nessa região do Sahel, a gente já tinha comentado que passaram por alguns golpes de Estado, todos esses países dessa região, e golpes de Estado com características muito similares. De forma geral, eram todos países com influência francesa historicamente, muito por conta dos processos de colonização alguns anos atrás, que também tiveram algumas questões políticas. Então, todos esses países, por meio de manifestações, de revoltas populares, acabam se insurgindo contra essa influência francesa, principalmente contra o uso do francês como língua oficial. Então, a maioria dessas manifestações eram antifrancesas, na sua maioria, e também, portanto, anticoloniais, querendo mais independência, defendendo a soberania dos países, a ideia de autodeterminação dos povos e querendo ou não de romper, de fato, esses laços coloniais. E a grande questão é que eles também, além de criticarem esse laço com a França, criticarem, querendo ou não, o Ocidente de uma forma geral, e aqui a gente vai entender o Ocidente principalmente como a Europa Ocidental e os Estados Unidos, que historicamente tiveram relações de alguma certa dominação entre outros povos. Além de criticar o Ocidente, essas manifestações no Sahel também tinham um elemento muito curioso, que era um elemento pró-Rússia também no meio dessas manifestações. Então, em alguns casos, por exemplo no Níger, como eu comentei aqui anteriormente, a bandeira da Rússia apareceu algumas vezes nessas manifestações ao lado da própria bandeira do Níger, o que nos dá a entender que as pessoas nesses países estavam manifestando contra a França, contra os Estados Unidos, contra a Europa de uma forma geral e a favor da Rússia. Então, quase que trocando ou tentando trocar essa influência histórica que essas grandes potências têm no continente africano. Agora nós temos esse mesmo cenário, algo muito parecido que aconteceu no Níger, acontecendo também no Gabão. Então, surge nesse questionamento se estaríamos vendo hoje um certo efeito cascata no continente africano. Será que nesses últimos anos nós tivemos agora realmente essa influência de golpes de Estado acontecendo nessa região, sendo contra o Ocidente, contra a França especificamente, anticoloniais, e também trocando essa esfera de influência justamente pela Rússia, que principalmente agora, com o atual cenário de conflito com a Ucrânia, é vista como um Estado páreo do Ocidente, mas é vista também como uma alternativa para o modelo todo de globalização liberal do Ocidente, dos Estados Unidos e da Europa
ocidental de forma geral. Então, tanto Rússia, principalmente, que é o país que vem sendo citado nessas manifestações, mas também a China, acabam sendo essas alternativas de influência em todas as outras regiões do mundo, não só no continente africano, mas em todo o sul global, né? Esses países em desenvolvimento ou mesmo subdesenvolvidos que historicamente sofreram com algum tipo de influência das grandes potências do mundo, da Europa e dos Estados Unidos principalmente. Então agora nós temos visto justamente esse novo cenário acontecendo no Gabão, de novamente bandeiras russas e também, né, menções ao presidente russo Vladimir Putin acontecendo no país. Após alegar que houve fraude eleitoral nas últimas eleições que aconteceram no Gabão, o general que liderou o golpe militar assumiu na segunda-feira, dia 4 de setembro, a presidência do país. E nos revela principalmente, além, é claro, desse possível efeito cascata que vem acontecendo no continente africano, essa espécie, né, de efeito dominó que a gente tem visto desses governos que até então conseguiam de alguma forma se manter mesmo nesse ambiente de instabilidade, mas que vem caindo por conta de golpes militares com características muito parecidas, como eu comentei agora há pouco. Além de tudo isso, nos mostra também uma grande fragilidade da influência da Europa no sul global de uma forma mais ampla. Então nós já temos visto há algum tempo os países europeus com certa dificuldade de se manter influentes no cenário global, de manter justamente esse não apenas o status de grande potência, mas principalmente o seu poder de influenciar a decisão de países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, especialmente aqui, é óbvio, a África, mas também na América Latina e no Sudeste Asiático, que são justamente concentrações desses países em desenvolvimento. A França também, especialmente, vai perdendo a sua influência ao longo do tempo, por conta dos processos de descolonização, mas agora, principalmente, vem perdendo ainda mais esse seu lugar central. Isso já tinha ficado muito claro com a própria guerra na Ucrânia, que a gente viu principalmente o presidente francês, o Emmanuel Macron, tentando diversas vezes exercer um papel de mediador, de ser justamente aquele representante de uma nação neutra, basicamente, ou pelo menos de tentar colocar Putin e Zelensky na mesa de negociação e sendo mal sucedido em todas essas tentativas. Então, nem o Putin, nem o Zelensky atualmente veem o Macron como esse moderador possível para o atual conflito. Eles não veem mais, nos países europeus, de uma forma geral, algum tipo de possibilidade de mediação, enfim, algum país neutro que pudesse assumir essa responsabilidade de ter influência também em alguma questão política no continente europeu, ou nesse caso, no continente africano. Então, a gente vê, além de tudo isso, além dessas tensões acontecendo no continente africano e de todo o processo político que dele decorre, também a perda de influência da Europa. Agora, saindo do continente africano, eu vou falar sobre uma outra crise que vem se desenhando já há algum tempo e parece se consolidar atualmente, que é a crise no G20. O G20 é o grupo das 20 maiores economias do mundo. Ele é praticamente uma expansão do G7, que é ainda o grupo das economias mais industrializadas, dos países mais ricos. Por algum tempo foi G8 com a Rússia, a participação russa, mas desde a anexação da Crimeia em 2014 a Rússia foi suspensa e aí volta a ser o G7. O G20, então, ele já nasceu justamente tentando atualizar um pouco essa questão da economia mundial, de que apenas aquelas 7 economias não eram mais capazes de liderar as grandes decisões econômicas do mundo. Então, seria necessário incluir países em desenvolvimento, como, por exemplo, o Brasil, a Índia, a China e outros países que também tiveram crescimentos econômicos substanciais nos últimos anos e também muito rápidos. Então o G20 ele já vem se reunindo há algum tempo e vai se reunir agora também no final dessa semana. Mas a gente tem visto, pelo contrário, uma grande crise dentro desse grupo. A reunião que vai acontecer, essa reunião do G20, vai acontecer lá na Índia e ela foi feita para justamente que o Narendra Modi pudesse brilhar nessa reunião. O Modi, que já, enfim, disse várias vezes que para ele e para a Índia, para os interesses indianos, o G20 é o principal grupo, é o principal lugar multilateral
para os interesses indianos. Ele também já declarou que, inclusive, o G20 seria mais importante do que o próprio BRICS, que a gente comentou também em alguns vídeos atrás, que passou por uma expansão e que vem sendo um modelo de política externa chinesa. Para a Índia, esse é o espaço do G20. Então, seria o órgão multilateral mais importante. Então, essa reunião do G20 é justamente um momento que a Índia pode assumir essa liderança, demonstrar os seus interesses frente a esses outros países e também se consolidar como um possível membro mais importante desse bloco. Mas a gente tem visto que, na verdade, isso pode não acontecer por conta de algumas tensões dentro do grupo. A principal questão que nos leva a entender que o G20 vem passando por uma crise foi o anúncio do Xi Jinping de que não irá participar dessa reunião de cúpula do G20 lá na Índia. Ele anunciou, portanto, que ele vai enviar só algum representante, mas ele mesmo não estará lá, o que com certeza afeta um pouco a imagem do Narendra Modi como esse líder capaz de colocar outras nações na mesa de negociação e fazer, né, uma cúpula de um porte internacional como esse. A não presença, né, do Xi Jinping nos mostra, portanto, que a China fica sim um pouco incomodada com esse protagonismo indiano em torno do G20. Eu comentei em algum tempo atrás que a China tomou para si o projeto do BRICS e principalmente da expansão do grupo BRICS, que é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que inclusive todo o processo de expansão e os países que foram selecionados e convidados para adentrar o BRICS a partir do dia 1º de janeiro de 2024 foram em grande medida projetos chineses. É a China tomando para si esse projeto multilateral de expansão, de integração de outras regiões, de economias crescentes e se contrapondo justamente aos blocos econômicos ocidentais em sua medida. É basicamente a China dizendo que, olha, dentre os países em desenvolvimento, ela é a liderança principal. Inclusive, né, incluindo o Brasil, Rússia e a própria Índia, que agora tenta também se desvincular um pouco dos BRICS e assumir uma liderança própria no G20. Mas, ainda assim, a gente percebe que para a política externa chinesa, o BRICS ainda é o bloco multilateral de preferência, que é o lugar, de fato, que ela consegue ter mais credibilidade, consegue ter maior liderança, consegue assumir um papel mais importante, enquanto a Índia vem justamente tentando assumir um outro papel nesse outro bloco. E a não participação chinesa, de certa forma, é uma sabotagem com essa reunião da China, porque perde justamente a presença de um grande país como a China, que em termos econômicos talvez seja um dos principais participantes dessa cúpula dos G20. E eu acho também importante a gente comentar rapidamente sobre essa relação entre China e Índia, que em termos multilaterais eles participam de muitas questões juntos, como eu mencionei aqui, do próprio G20 e também dos BRICS. São países que conseguem cooperar em termos econômicos, conseguem fazer acordos, conseguem estar juntos na mesa de negociação. Então o Modi e o Xi Jinping em diversas reuniões estão juntos, cooperando justamente para o crescimento econômico desses dois países que muito em breve serão as maiores economias do mundo. A China já está nesse patamar e a Índia vem logo atrás, principalmente por meio da sua indústria tecnológica e a indústria de saúde na Índia também. Eu acho que durante a pandemia do Covid-19 ficou muito claro para todos nós que quando a gente fala de insumos para vacinas, insumos para medicamentos, a China e a Índia são realmente muito fortes nesses setores. E aí, cada vez mais também, como eu comentei, a indústria de tecnologia, que na Índia vem crescendo exponencialmente, tentando justamente bater de frente com as indústrias chinesas, as indústrias americanas e também as indústrias europeias. Então, China e Índia são as maiores economias, futuras maiores economias do mundo e que em muitos momentos conseguem cooperar. E ao mesmo tempo, elas têm uma relação muito conflituosa quando a questão é bilateral. China e Índia, por exemplo, têm uma questão fronteiriça extremamente mal resolvida. Recentemente, a China divulgou o seu novo mapa territorial, um mapa oficial do governo chinês para esse território, que considera parte do Estado chinês, e incluiu nesse mapa uma região que está em disputa com a Índia.
Então, a gente percebe que, na verdade, essas duas grandes potências têm dois níveis de relação e níveis que são completamente diferentes. No nível bilateral, é uma relação conflituosa entre grandes potências que disputam o mesmo espaço regional e que, portanto, têm os seus atritos, principalmente atritos em relação a fronteiras. Tanto Índia quanto China têm alguns territórios que consideram seus, mas são reivindicados pelo seu vizinho. Mas quando a gente pensa no nível multilateral, esses países conseguem cooperar muito bem, principalmente quando eles querem fazer um peso maior contra as potências mais tradicionais, que são as potências da Europa e os Estados Unidos. Então, nesse momento, são países que se coordenam bastante, que pensam no crescimento econômico conjunto e que fazem justamente frente política ao mundo ocidental. Mas então a gente percebe que agora isso talvez esteja começando a mudar, na medida em que a China acolhe para si o BRICS como seu projeto preferencial e acaba deixando a Índia um pouco na mão, esvaziando um pouco essa reunião do G20 que vai acontecer nos próximos dias, justamente enfraquecendo a liderança indiana no mundo em desenvolvimento. Ainda falando sobre esses países em desenvolvimento e que tentam ganhar maior protagonismo internacional, eu vou falar agora sobre Rússia e Turquia. Isso porque o presidente russo e o turco Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan acabaram se encontrando justamente para discutir o acordo de grãos do Mar Negro. Se você lembra que eu comentei aqui em alguns vídeos atrás, esse acordo foi quebrado pela Rússia. Até então, esse acordo tinha sido estabelecido no último ano entre Rússia e Ucrânia, justamente com a mediação da Turquia, para permitir que os navios de grãos pudessem sair e escoar a produção justamente pelo Mar Negro, permitindo, portanto, que essas cargas tão importantes chegassem aos seus destinos e impedissem algum tipo de crise alimentar. O Putin, inclusive, nessa reunião agora com o Erdogan, declarou que os russos foram obrigados a sair do Acordo do Mar Negro justamente pela atuação dos países ocidentais em impor sanções à Rússia e não permitir que os grãos feitos na Rússia conseguissem alcançar os mercados internacionais e dessem uma preferência aos grãos ucranianos. Então, ele basicamente se coloca nessa posição de que a Rússia se defendeu por meio da saída desse acordo e tentou justamente inserir a sua produção de grãos no cenário internacional, mas ainda assim a gente percebe que isso causa um conjunto de consequências para o mundo, sobretudo aqui a alta do preço dos alimentos e uma possível crise de fome, principalmente nos países mais pobres. Eu comentei recentemente, agora há pouco, né, que a gente tem visto uma onda de países africanos trocando o apoio e a influência da França e da Europa pela influência russa, ou pelo menos declarando querer uma aproximação maior com a Rússia, mas a gente ainda não consegue estimar quais os efeitos a médio e longo prazo que esse tipo de atuação da Rússia de sair do Acordo do Mar Negro poderia ter justamente para a sua influência no continente africano. Se a gente imaginar que os países africanos são os principais importadores em alguns âmbitos desses grãos russos e que dependem muito dessa importação para conseguir manter a sua base alimentar mais ou menos estável, a saída da Rússia do Acordo do Mar Negro pode, e já temos dados sobre isso, afeta diretamente esses países africanos, que, por exemplo, têm um aumento de fome, um aumento do preço dos alimentos e que, portanto, são os principais afetados por essa crise alimentar que é global, mas que, de novo, afeta os mais pobres, afeta os mais vulneráveis primeiro. Então, a gente ainda não consegue saber quais seriam esses efeitos políticos de uma decisão da Rússia e que, por exemplo, poderiam afetar justamente esses países que, a princípio, gostariam de maior aproximação. Então, o que a gente tem visto agora nessa reunião entre o Putin e o Erdogan, que até agora não teve resultados palpáveis sobre esse acordo, é a tentativa de novamente mediar essas conversas e garantir que os grãos russos e também ucranianos consigam escoar sua produção pelo Mar Negro. E agora o nosso último assunto também envolve o presidente russo Vladimir Putin, mas será a visita programada do Kim Jong-un, que é o líder da Coreia do Norte, para o Putin
pelo menos foi isso que foi declarado até agora, que o Kim Jong-un teria esse interesse em visitar o Putin na Rússia, justamente para discutir um possível fornecimento de armas da Rússia para a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, que é uma economia fechada e que não tem contatos comerciais com quase nenhum país, com certeza não com os países ocidentais, que sofrem sanções desses países há muitos anos, vem buscando justamente na Rússia esse apoio, principalmente um apoio militar. Lembrando que a Rússia é um dos principais exportadores de armamento do mundo, exportando inclusive para a China, para a Índia e outros países que vêm crescendo militarmente. A Coreia do Norte, então, vem justamente tentar negociar que a Rússia consiga fornecer ainda mais armas para o seu país, que vem também cada vez mais se fortalecendo, vem fazendo demonstrações de poder. De vez em quando a gente tem o lançamento de alguns mísseis, principalmente perto do Japão, que é um claro aviso não só para os japoneses, mas principalmente para os Estados Unidos, levando em consideração que o Japão é um histórico aliado norte-americano na região da Ásia, justamente tentando contrabalancear a influência da China nessa região. Japão e Coreia do Sul são as principais bases de apoio norte-americano nessa região, e a Coreia do Norte, obviamente, se coloca como um inimigo em potencial para os países ocidentais. Então, a busca pela Rússia nesse momento é extremamente curiosa e interessante, muito mais pelo lado da Rússia aceitar essa visita do que realmente da Coreia do Norte e buscá-la. Porque, de novo, a Coreia do Norte precisa desses escapes, né? Precisa conseguir algum tipo de aliança, já que o mundo ocidental, de uma forma muito ampla, não apoia a sua existência, não apoia a sua forma de governo, não apoia a sua militarização. É interessante que a Rússia vem cada vez mais se aliando a esses países que são considerados países ou estados pária por parte dos Estados Unidos, como, por exemplo, o próprio Irã e também, é claro, a Coreia do Norte, que é o nosso tópico aqui agora. Então, esses países que sofreram sanções ou sofrem até hoje sanções pesadas em termos econômicos e políticos dos Estados Unidos e que foram ao longo do tempo sendo excluídos dessas relações diplomáticas norte-americanas. Nesse momento em que a Rússia também precisa de aliados, também precisa de válvulas de escape para sua economia, que também vem sendo sancionada bastante desde o início do conflito com a Ucrânia há mais ou menos 1 ano e meio, a Rússia vem de novo buscando essas válvulas nesses países que cada vez mais também dependem da Rússia para conseguir alguma legitimidade. A Coreia do Norte se armar sozinha tem um peso político, agora a Coreia do Norte conseguir armamentos da Rússia tem um outro peso político, ganha uma aliança e, portanto, se fortalece também em termos regionais. Então ainda fica um pouco difícil de, como essa reunião ainda não aconteceu, a gente não sabe até que ponto a gente vai ver essa nova aliança no Extremo Oriente, mas é já um objetivo da Rússia declarado há muitos anos atrás voltar-se cada vez mais para o leste, para o Oriente, desenvolver a sua região oriental, inclusive no seu próprio território. Lembrando que o território russo é o maior território em extensão de todos os países do mundo e é um território que está em grande parte na Ásia. A gente lembra da Rússia só na sua parte europeia, né, São Petersburgo e Moscou, mas grande parte da Rússia está na Ásia. E a parte oriental russa até hoje é a parte menos desenvolvida do seu território. E tem sido uma política de Estado do Putin nos últimos anos justamente tentar desenvolver essa região para conseguir, por exemplo, manter as suas fronteiras menos vulneráveis, mas também de justamente fazer essa transição de política externa. Se há muito tempo atrás a Europa era o foco da Rússia, com a venda de gás natural, com essas relações comerciais com a União Europeia, inclusive com uma tentativa da Rússia de se aproximar cada vez mais do mundo ocidental, atualmente, já nos últimos tempos, essa política externa foi mudando, principalmente ali com a anexação da Crimeia, né, a gente já fica muito claro de que a Rússia percebe que não vai conseguir um espaço no Ocidente. Então, o que ela faz é justamente virar de lado, olhar para o Oriente, fazer mais negociações com a China, com a Índia e agora o que a gente tem visto é com a Coreia do Norte também.
Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado desses assuntos. Se você tem dúvidas sobre as explicações, deixa aqui nos comentários, e também se você tem sugestões de temas para as próximas semanas, também comenta aqui que eu sempre dou uma olhada. Muito obrigada e até o vídeo da semana que vem.